é bom? Hein? A bondade dele tem te perseguido todos os dias? Tem sentido a bondade do Senhor na vida dos seus filhos, na sua vida, nos seus planos? Você tem percebido a bondade do Senhor? Amém? Esse é o nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 89, 26, verso 26. Salmo 89, verso 26. A palavra diz assim: Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Nós estamos no mês da paternidade, dos pais. E nós vamos ser expostos a essa palavra, Pai. Se existe algo que cura as nossas vidas, é nos relacionarmos com Deus como Pai. Antes, quando éramos inimigos de Deus, nós andávamos por aí tentando sobreviver. Certo? Só eu ou vocês também? Andávamos desamparados, angustiados, nos sentindo só. Mas, quando encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, nós podemos encontrar acesso à casa do Pai. E esse Pai conhece você intimamente. E Ele tem vontade que nós o conheçamos intimamente. As pessoas brincam lá em casa falando que o Samuel e o Eleu são cópia, né, um do outro, que o Samuel é cópia do Eleu. Mas não adianta o Samuel ser a cópia física do Eleu, se ele, por exemplo, fizer coisas que o Eleu nunca ensinou, né? Então, o Senhor não procura pessoas que estejam por fora parecidos com Ele. Ele quer filhos que tenham intimidade com Ele. Tanta intimidade que pareçam naturalmente com Ele. Amém? Entendem? Você já viu o casalzinho assim que vive muitos anos juntinho? Se não viu, tem meu sogro e minha sogra aqui que estão há quantos anos juntos? 53 anos juntos. Chega uma hora, amém, é de dar glória a Deus mesmo. Chega uma hora que eles começam a parecer muito com o outro, porque é muito tempo junto, é muito tempo dividindo a mesma casa, a mesma história. Então, quando nós estamos nesse lugar de filhos e filhas, e estamos convivendo há tanto tempo com o Pai, é natural que a gente pareça com Ele. Amém? Você tem o DNA de Deus. Você nasceu neste lugar. Você nasceu novamente. Você é uma nova criatura. E quando você convive todos os dias com esse Pai, mais parecido então com Ele você será naturalmente. Amém. Quantos aqui estão prontos para fazerem essas parcerias de convivência com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo? Vamos orar nessa noite para que nós tenhamos essa sede, essa fome de fazermos essa parceria com Deus Pai todos os dias. E quando nós não saibamos o que fazer ou como reagir, nós possamos espontaneamente buscar ao Pai e perguntar para Ele como Ele vê aquela situação. E a partir dali, do que o Pai diz, nós vamos encarar a situação. Porque se o Pai disse como é uma situação, Ele fará
com que ela mude conforme a palavra, e Ele trará a vitória conforme a palavra dele. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e comece a conversar com o seu pai. Mesmo que o seu pai terreno não tenha entendido a bênção e o favor de Deus, de ter você como filho, filha, mesmo que ele estivesse presente, mas não tenha estado na sua vida, mesmo que ele tenha ido embora cedo ou tenha falecido, a palavra diz que o Senhor é o seu Pai. Deus, em sua paternidade, não deve nada a ninguém, nem a você, como filho, filha. Então abra sua boca, deixa Deus Pai ouvir a sua voz de filho, de filha, nessa noite. Fidelidade do Senhor, o amor dele nos acompanha e nos torna fortes e poderosos sobre essa terra. A fidelidade e o amor do Senhor tem te dado identidade, provisão, proteção. A fidelidade e o amor de Deus tem te colocado de pé todos os dias, tem te dado sonhos, tem te dado herança, tem te dado saúde para seguir. O Senhor tem colocado em você percepção de tempo, é porque Ele tem algo ainda a ser feito na sua vida e através da sua vida. Deixe o Espírito de Deus transbordar de dentro para fora e fazer com que você veja, perceba, sinta aquilo que vem do trono da graça de Deus, que está nos céus. Que você veja, que você possa trazer aqui para a terra. Do mesmo jeito que a vontade do Pai é feita plenamente nos céus, que você possa fazer a parceria com Ele e trazer a vontade dEle para a terra. Deixe o Espírito Santo trazer consolo para as lágrimas que você tem derramado. Deixe o Espírito Santo te encontrar num lugar de rendição. Deixe as suas armaduras, as que você usa para dizer para todo mundo que está de pé, diante do Senhor, você pode colocar as suas armaduras de lado e se render a Ele. O Espírito Santo é aquele que traduz muitas vezes aquilo que você sequer consegue expressar em palavras. Mas nós sabemos que Ele diz para Deus exatamente como você se sente. E Ele traz da parte de Deus Pai a resposta, o consolo para essa dor no teu coração. Senhor, nós colocamos as nossas armaduras de lado aqui, Senhor. Obrigado porque esse é um lugar de paz,
de refrigério, de restauração, de redenção. Obrigado porque nós não precisamos parecer algo. Diante do Senhor, somos vistos exatamente como somos. E o Senhor nos diz o quanto nos ama. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Existem corações aqui absolutamente angustiados, tristes, uma angústia tão forte que parece que fisicamente há algo no peito. Nós oramos agora para que a realidade do Espírito Santo de Deus, que é consolador, esse óleo, esse bálsamo, essa cura, venha sobre você. Deixe o seu coração ser consolado pelo Espírito de Deus. Sim, você precisa de consolo. Sim, você precisa de colo. Sim, você precisa se render e deixar as suas justificativas, as suas frases. Deixe isso de lado e se assente no colo daquele que tem colo para te dar nessa noite. Deixe o Senhor Jesus ser forte na sua fraqueza. Foi para isso que Ele veio. Deixe o Senhor Jesus transformar a dor em cura em sua vida, em palavra, em promessa, em decreto. Deixe o consolo do Espírito Santo gerar em você aprendizado. Deixa Deus mostrar o que é ser aperfeiçoado no amor. É quando você desiste, é quando você diz: Deus, tentei até aqui e não consegui. Deixe o Pai ser Pai, te colocar nos ombros e te levar para onde você precisa estar. Até onde você foi sozinho. Tem um convite nessa noite para que não vá mais sozinho. Para que o teu irmão mais velho, Jesus, o teu Senhor, caminhe com você. E o Espírito Santo te revista de conforto, de amor, de graça, de favor. Deixe o Espírito Santo inundar desde a sua cabeça até os pés. Deixe esse óleo entrar nesses lugares secos da sua alma, revestir, inundar, trazer vida novamente. Não tenha vergonha do Espírito Santo, porque Ele te conhece e continua te amando. Não tenha vergonha de Deus Pai, Ele continua te amando nos seus dias mais difíceis. Não tenha vergonha de Jesus, Ele morreu por você e se alegra por isso. Senhor, nós estamos aqui para recebermos o teu consolo, o teu renovo, a novidade de vida, a nossa porção, aquilo que está destinado diante da tua paternidade para nós. Senhor, nós deixamos para trás esse jeito de filho mais velho que trabalha na casa do pai e que nunca recebe nada porque não sabe agir como filho. Mas nós estamos aqui, Senhor, todos sabemos que fomos filhos pródigos e hoje nós recebemos. Ah, querido, o Senhor me mostra vestes sujas sendo trocadas. Deixe o Senhor trocar essas vestes sujas, imundas, rasgadas,
de quem estava andando em lugares onde o Senhor não habita. Mas mesmo lá a voz do Pai te chamava para voltar para casa. Mesmo lá a tua memória de filho lembrava que na casa do Pai é melhor. O Senhor está trocando por vestes novas, limpas. O Senhor está tirando essas sandálias, ou às vezes até descalço, sem direção. O Senhor está colocando novamente as sandálias. Você pertence ao reino. Você pertence a um reino de amor, de paz, de justiça. O Senhor me mostra anéis sendo colocados. Oh, querido, querida filha, sabe, o Senhor te deu autoridade para levar os decretos dele onde você for. E por algum momento, algum instante, você se esqueceu e achou que não tinha autoridade para ministrar, para falar, para abrir a boca, porque você estava olhando para você e não para Cristo. Nessa noite, olhe para Cristo e deixe Ele colocar você de novo, reposicionar no lugar que você tem. O Senhor coloca anéis de filho, de autoridade, de família nessa noite. Não deixe que o inimigo te convença de outra coisa. Quando nós dizemos sim, aceitamos o Senhor, nós passamos a rejeitar todas as mentiras, a rejeitar todo o pecado, a ter autoridade, porque agora há uma inversão de autoridade. O pecado não tem mais poder sobre os filhos. Agora, quem passa a ter autoridade, poder, o Senhor. O Senhor é a autoridade na sua vida. O Senhor é aquele que é poderoso na sua vida. Seja revestido do Senhor. Seja revestido da força dele. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse banquete ao chegarmos na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos preparado para estarmos aqui como adoradores, levantando mãos limpas, com corações puros. E nós, Senhor, te agradecemos, Deus Pai, por estarmos aqui, prontos para desfrutar da mesa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus Pai, porque a partir de agora nós podemos adorar ao Senhor, com essa convicção de que agora nós podemos dar aquilo que o Senhor merece, aquilo que o Senhor espera, e termos um encontro contigo. A palavra diz que o Senhor busca adoradores. Estamos aqui, Senhor, todos nós, adoradores, para expressar com intensidade, com intenção, com tudo que somos, com tudo que temos, expressar a nossa adoração em cada palavra, em cada som, com amor, com alegria. Nessa noite, Pai, nós entregamos as nossas orações a Ti, em nome de Jesus. Amém, querido. Vamos expressar a nossa adoração ao Senhor, então? Amém. Obrigada, obrigada.
da tua revelação. Um bom pai, acessível, presente, amoroso Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Declara, igreja. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Agora eu vou, igreja do Senhor. És o leão da tribo de Judá. Trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E nós declaramos essa noite. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Estenda suas mãos essa noite agora, como profeta do Senhor. Nós somos uma igreja profética. Você vai profetizar agora nos 4 cantos deste carro, nos 4 cantos de Belo Horizonte. E quem brilha é o Senhor. E quem ruge aqui neste lugar é o leão da tribo de Judá. É Jesus. É na verdade é o Senhor. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. E que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruge ao leão, e que a terra estremeça
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O Senhor derramou sobre nós olhos de alegria. Amém? Vestes de louvor, coroa em vez de cinzas. Para quê? Para a glória do Senhor. Aleluia! É tudo sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Ele. Aleluia! A porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. Sabe que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A capa do destino é a mesma que encobre o passado. Quanto sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, mais perto do abismo da tua glória. Da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, para o meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, se uma porta muito forte você, e que me faz viver as pernas da terra é você, a estrada é você, é tudo sobre você, eu posso ir, a família longe, eu não tô desistindo, vai ficar até te encontrar. Eu vou entrar na casa, vou fazer morada, vou ficar até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, mais perto do peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo dele
minha esperança, outra perda por si, mas a paixão é você, é tudo só em você, me tira o medo, que pode ser você, somar em meu lugar, me faz entender. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, outra vez é você, mas a deixar é você, é tudo sabe fazer, eu também vou subir, eu vou subir o monte. Desistir, não ficar é pra te encontrar, é pra entrar na casa, e vou fazer nada, e vou ficar lá, é pra te encontrar, mais perto do monte, mais perto da face, estampo com peso da glória, mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar. Fale, então me tira, fale pro seu pai, eu quero mais, pai, eu quero ficar em meu lugar. E me faz entender a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Aleluia. Eu também vou subir. O Senhor, o nosso Pai, Ele tem mais, muito mais para nós. Muito mais. E essa oração que nós cantamos, me tira o medo. Eu não quero que outras pessoas subam, eu não quero ficar só no pé do monte, recebendo os recados do Senhor. Eu quero te ouvir de perto. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir pessoalmente, face a face. Eu e o Pai e eu. Face a face com o Pai. O Pai, seu Pai. Ele quer falar com você no alto da montanha, face a face. Ele não quer te mandar recados. Ele quer que você esteja lá para ouvir as instruções, ouvir os conselhos, ouvir as direções que o seu Pai amoroso quer te dar pessoalmente. E a nossa oração nessa noite é: me tira o medo, me tira o medo, me tira o medo. Eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Muitos desistiram, pararam no caminho, preferiram o pé da montanha. Nós não, nós vamos subir, subir, subir. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Salvação e a ti me render.
estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Fale pro seu pai. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Aqui a gente adora. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Glória a Deus. Nós não somos
daqueles que retrocedem, amém? Em frente, daqui para frente é só para frente, amém? Daqui para frente é só para cima, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos no ano da... Os irmãos perderam fôlego no louvor? Nós estamos no ano da... Aleluia. Nós temos declarado isso. As nossas palavras têm poder, amém? Nós temos uma palavra, estamos caminhando debaixo desta palavra. E temos visto o Senhor se cumprindo tudo e aceleradamente, rapidamente, mais do que a gente poderia imaginar. Então, no ano da construção, literalmente, nós vamos construir, amém? Aleluia. Mostra um sorriso para os seus irmãos aí, eu mostro para mim um sorriso. Felizes, né? Estamos construindo, aleluia. Agosto, estamos no mês da paternidade. Eu amo esse tema. O Senhor me curou, estou curada, feliz. Tenho um pai, aleluia. Eu serei seu pai. Está em 2 Coríntios 6,18. Eu serei seu pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, esse mês o Senhor vai reforçar a paternidade amorosa dele por nós, filhos e filhas. Aleluia. Domingo é inegociável. E eu já falei que eu tenho orado para os irmãos sonharem com essa frase. Eu falei sábado para domingo, mas já na segunda vocês já comecei a sonhar que domingo é inegociável, é dia de cultuarmos ao Senhor como igreja. Amém? Então, aos domingos, se comprometam em estar aqui louvando ao Senhor. Jejum pelo retorno todas as terças-feiras. Nós temos jejuado pelos pré-crentes. Então, coloquem um lembrete no celular de vocês. Jejuem todas as terças. Mesmo que pareça que não está acontecendo nada, é mentira do diabo, está acontecendo sim. Essa semente vai florescer e vai dar muitos frutos. Nós cremos nos pré-crentes crentes, convertidos em nome de Jesus. Hombridade, todas as terças-feiras, às 19h30. Se ainda tem algum homem que não está no grupo dos homens, procurem o Lalinho, tá? Que ele vai colocar vocês lá no grupo. Todas as terças-feiras eles se reúnem para buscar de Deus uma direção, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, se você ainda não participa, procure o nosso irmão e entre nesse grupo, amém? Homens de Deus. E nós, mulheres, todas as quartas, às 19h30 também nos encontramos. Então, vocês, mulheres, que ainda não estão no grupo, procurem a Grace. A Grace coloca vocês no nosso grupo. Estejam conosco, nós temos aprendido coisas poderosas nos nossos encontros todas as quartas-feiras, tá? Então participe e não deixe de estar conosco ali. Boa noite, irmãos, graça e paz. Queria chamar aqui as nossas crianças. Aí, como tem muita coisa, vamos ficar só no primeiro degrau aqui hoje, para abençoar vocês. Aleluia. Muito bem, glória a Deus. A igreja dela se reúne ali atrás, a gente tem estudado aí alguma alternativa, vamos colocar uma tenda ali, para que elas tenham seu lugar de reunião. Somos gratos a Deus por elas. Vamos orar e abençoá-las nessa hora. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela vida dessa igreja que é poderosa, que recebe desde já a Tua palavra. Oramos para que a palavra caindo em seus corações venha gerar frutos e que elas cresçam conhecendo o Senhor, que jamais se desviem dos Teus caminhos e que elas possam de fato acolher e se tornarem resposta de oração para um mundo que clama por homens e mulheres que vão fazer a diferença. Assim nós os abençoamos nessa hora em nome de Jesus. Amém? Podem ir lá para a sala de vocês.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês viram ali que a palavra do mês é a palavra eu serei seu pai. A gente tem buscado, nesse ano da construção, algumas coisas maravilhosas que o Senhor nos tem dado, e uma delas é que nós queremos edificar, mas edificar sabendo quem somos e aquilo que nós temos por trás. No ano da construção, Deus nos dá a grata satisfação, e estava ali conversando com o pastor Alberto, agora no mês de setembro, nós estamos lançando a pedra fundamental da construção da nossa casa, na rua de trás, 2 quarteirões para cima, bem do lado aqui. Então nós vamos fazer um culto santo lá, levar o povo lá, vamos dar uma capinada lá e tal do mais, mas vai chegar o momento de a realização de um sonho que Deus está nos dando casa, e como estamos alegres e felizes de podermos, iniciar a construção do prédio que vai abrigar ali a nossa igreja, abrigar os projetos que Deus nos tem dado. E o bom é que achei alguém maluco igual eu, como o pastor Alberto, porque a gente já quer comprar a casa da frente já, e para fazer em 2 lotes, queremos que dá para a avenida, a 1 quarteirão da praça principal, e é assim que a gente vai vivendo o ano da construção, os sonhos que Deus nos tem dado, e vendo isso tudo se transformar em realidade. Confesso para vocês que não queria subir aqui para pregar, o louvor estava tão bom que estava vontade de ficar aqui o resto da noite, e a gente vai, de fato, aprendendo, mas eu sei que Deus tem algo mais para compartilhar conosco. Então, abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 14, é o tema que nós abordaremos essa noite. Vemos que Deus expressa de uma forma muito clara: eu serei o seu Deus, e vós me sereis pais e vós me sereis filhos e filhas, perdão. 2 Coríntios capítulo 6, Paulo começa falando sobre uma realidade que é necessária que aconteça para que a gente desfrute o que Deus tem para nós. Então o texto diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, e nós te somos gratos por ela, porque a tua palavra, ela nos instiga a vivermos tudo quanto o Senhor nos tem colocado. Nós acabamos de ler uma porção que a tua palavra diz: separem-se, porque eu habitarei no meio de vocês. Eu serei o seu Deus e vocês me serão povo. E logo mais o Senhor diz também que o Senhor seria o nosso Pai. Entendemos que existe da parte do Senhor um propósito, um plano e a vontade de habitar no meio do teu povo e de ser o nosso Deus, aquele que nos conduz em triunfo e em vitória, aquele que nos ajuda, Pai, a passar por cada dificuldade que se aparece no nosso caminhar, é aquele que está do nosso lado para nos ajudar a superar os problemas, é aquele que está dizendo: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É para que tenhamos a certeza de que na carreira que estamos correndo, na vida que o Senhor nos tem dado, na nossa caminhada, não estamos só, não estamos deixados de lado, não estamos abandonados. Nós temos o Senhor que anda conosco. Por isso, nessa noite, continua falando conosco por meio do teu Espírito, para que continuemos sendo edificados e cheios da vida, do poder, da graça, da glória e do querer do Senhor. Assim, pois, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluia.
Irmãos, nessa noite de ceia, em que nós vamos mais uma vez trazer a memória que foi na morte de Cristo, foi na cruz do Calvário que Ele se deu por nós. Nós estamos trabalhando sobre o fato de um desejo de Deus muito pertinente, muito real. O desejo de Deus é que Ele se transforme no nosso Deus, habite no nosso meio e que Ele seja o nosso Pai. Esse texto que Paulo escreve aos Coríntios, que nós acabamos de ler, cita duas referências do Antigo Testamento. A primeira referência é em Samuel, e o texto fala: se separem, porque eu habitarei no meio de vocês e serei o seu Deus. E a segunda referência nós encontramos em Isaías 43, quando Deus diz que Ele seria o Pai e vocês me serão filhos e filhas. É uma citação do profeta Isaías. O apóstolo Paulo reúne tudo isso para dizer para nós que existe um desejo, uma vontade pertinente no coração de Deus. Deus tem um anseio, irmãos, Deus tem um desejo, Deus tem um propósito, um chamado divino para todos nós. E a primeira coisa que nós encontramos é que Ele quer ser o nosso Deus. Deus está dizendo para nós no verso de número 16, que nós acabamos de ler, acompanhe comigo, verso de número 16, a primeira parte diz assim, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus. Aqui que entra, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles me serão povo. A primeira coisa que nós precisamos entender do chamado de Deus é que existe um plano divino em que Deus quer ser o nosso Deus, e Ele quer ser o nosso Deus pessoal. Ele quer ser aquele que anda conosco, aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos ajuda a romper com as dificuldades, aquele que nos ajuda a ir além. Existe um plano e um propósito de Deus. O texto diz aqui: eu serei. Existe então plenamente uma declaração acerca de todas essas coisas. Eu me lembro que nós ensinamos para o Samuel, quando ele era pequeno, a música do Diante do Trono, a Vitória da Cruz, ela tinha uma coreografia. E a gente ensinava para ele que quando o diabo batesse na porta, trazendo para ele qualquer temor, fazendo para ele careta, trazendo assombração, fazendo qualquer outra coisa, ele pudesse ter uma consciência na sua vida, que ele podia chamar o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, para que ele abrisse a porta, e aí tinha toda aquela encenação do diabo correndo. A primeira coisa que a gente vê, Deus está dizendo de uma forma muito clara, meus irmãos. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu habitarei com eles e serei o seu Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Ele quer ser o seu Deus pessoal, o seu Deus particular. Muitas vezes nós ouvimos e o diabo sopra na nossa mente que nós estamos sozinhos na nossa caminhada, em que Deus chegou até certo ponto e nos colocou nessa terra e foi embora, se ausentou, e agora nós temos que caminhar por nossa conta própria. Deus está dizendo: não é isso. Ele está dizendo: eu habitarei no meio de vocês e andarei com vocês. Esse espírito de orfandade que tentava nos dizer a mentira, em que Deus não estaria no nosso meio, em que Deus não caminharia conosco, em que Deus não se importa com aquilo que a gente faz. Talvez passe pela nossa mente que Deus está muito ocupado e que qualquer coisa que a gente venha falar com Ele é uma preocupação que nós estamos dando, e não devemos tomar tempo do nosso Deus. Mas não é assim que a gente aprende, não é assim que as coisas acontecem. O desejo expresso de Deus é o que a gente está vendo. Deus não quer simplesmente ter um povo, Ele quer andar conosco. Amanhã, quando você acordar e for para os seus afazeres, dê as mãos para o Senhor e diga: vamos, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor vai caminhar comigo. Eu tenho tanta coisa para resolver na semana, tenho tanto gigante para derrubar, tanta coisa que está acontecendo na minha vida, mas eu quero declarar e estabelecer que o Senhor é o meu Deus. A primeira coisa que Deus está dizendo é que Ele não é um Deus distante, um Deus indiferente. Ele sabe exatamente as coisas que estão acontecendo com você. Ele sabe dos temores que se abatem sobre o seu coração, sabe das incertezas que muitas vezes vêm sobre nós, sabe das dúvidas, o momento que a gente pensa em talvez desistir, em abrir mão, em abandonar, mas Ele está dizendo: não faça isso, porque eu sou o seu Deus, eu vou estar no meio de vocês. O que Deus diz aqui de uma forma bem clara é para nos separarmos dessas coisas que nos puxam para baixo, é abrirmos mão daquilo que nos está mostrando a derrota. Muitas vezes nós estamos andando com pessoas pessimistas e a única coisa que elas têm para dizer é que não vai dar certo, o Brasil não vai para frente, você não vai conseguir melhorar.
sua promoção não virá, o seu negócio não vai vingar. Esse é o tipo de gente que nós não vamos caminhar. Na ministração do louvor, a Júnia trouxe para nós o exemplo onde o povo de Israel pede para que Deus não fale com ele, mas é exatamente o que Deus quer fazer, é falar conosco. Diz a Bíblia que o povo se chegou ao pé do monte e o monte fumegava, havia trovões, havia relâmpagos, e o povo, morrendo de medo, disse: Senhor, não fale conosco, fale com Moisés, e Moisés fale conosco. A partir daquele momento o povo estava dizendo: Deus, não queremos ouvir a sua voz. A voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor é uma voz tremenda, mas a gente não quer ouvir a tua voz. Não queremos que o Senhor fale conosco, fale com Moisés, e Moisés será o nosso intérprete. Mas isso tudo muda, porque nós estamos entendendo que a vontade de Deus não é que Ele fale conosco por intermédio de terceiros. Deus não precisa levantar hoje alguém para falar conosco em nome dEle, porque Ele mesmo quer falar conosco. Esse é o desejo dEle, é Ele que vai estar com você lado a lado, é Ele que sabe das dificuldades, as noites que o sono vai embora, as lágrimas que correm pelos olhos, a tristeza no nosso coração, a indiferença que a gente vê em tantas coisas, Ele é o que está presente. Por isso o texto é claro: eu serei o seu Deus. É um testemunho, é um compromisso que Deus faz em estar presente na sua vida. A partir do momento, irmãos, que a gente entende isso, todas as vezes que você olhar e dizer assim: eu estou sozinho, não tem ninguém, não dê voz à sua própria voz. Deixe isso de lado e corrija. Olha, Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus disse que não me deixaria, Deus disse que não me abandonaria. Por que você acha então que está sozinho? Pare de acreditar nas mentiras que o diabo vem colocando. Pare de ficar ouvindo as falácias que vêm por aí. Creia em Deus e em sua palavra, e a diferença irá acontecer na sua vida. Porque Deus está dizendo: o que eu quero é isso. Se separem para mim, deixa eu ser o seu Deus. Irmãos, nós temos alguém que nós podemos apresentar e nós podemos dizer: esse é quem me defende. Você pode sair aí e a hora que te ameaçarem, você diga: eu tenho um Deus que é por mim. E o meu Deus é o Deus poderoso que criou os céus e a terra. E tem um nome acima de todo nome que deu ao seu Filho, para que ao pronunciar o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. O inferno não é maior, o inferno não vai prevalecer. Você precisa ter a convicção: você tem um Deus. A segunda coisa a gente encontra ainda no verso de número 17, 2 Coríntios 6, 17, um chamado à separação. Paulo nos diz: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. É necessário, irmãos, um passo na direção àquilo que Deus tem para nós. Ele nos chama para nos separarmos daquelas coisas que não são as coisas que Deus coloca diante de nós. Não em uma atitude de isolamento ou de desprezo, mas para vivermos de uma maneira santa e consagrada para Deus. Então a palavra de Deus é exatamente essa: saia do meio deles. Nós começamos a ler o texto, hoje o texto fala que comunhão pode haver entre as trevas e a luz, entre um filho de Deus e um filho do diabo. Não dá. Nós somos santuários de Deus, somos templo do Espírito de Deus. Então o templo do Espírito de Deus precisa saber onde que anda, com quem ele faz aliança. Nós não somos qualquer coisa. Nós não temos, irmãos, a liberdade de nos aliar às trevas ou ao incrédulo ou a alguém dessa forma para fazer aquilo que nós queremos. Por isso que a palavra do Senhor é: separem-se dele. É necessário que haja separação. É necessário que nós venhamos abrir mão daquelas coisas que não cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque existem coisas que não são lícitas. Paulo diz que existem coisas que não me convém fazer, e a palavra é exatamente essa: não devemos nos conformar com o padrão que o mundo coloca para nós. Ele é muito baixo. Nós não fomos chamados à existência da vida para vivermos de qualquer maneira. Não devemos, então, conformar com esses valores e padrões mundanos, mas nos alinhar com os princípios da palavra. A palavra está dizendo: eu vou ser o seu Deus, eu caminharei junto com você, mas é necessário que você se aparte dessas coisas. Você nasceu de novo, existem coisas com as quais nós não podemos mais caminhar de braços dados. E aí então Deus nos chama para uma separação.
porque Deus quer fazer algo grande, maravilhoso, poderoso na sua vida, e Ele quer compartilhar isso com o seu coração. Chegou o momento do novo, do sobrenatural, da graça, da glória do Senhor vir sobre nós e nos cobrir e nos levar para uma nova caminhada, para a gente subir de nível, para a gente começar a experimentar coisas sobrenaturais, porque, irmãos, é Deus quem está se colocando ao nosso lado, é Ele quem está dizendo, eu estou com vocês, é Ele quem está falando, nós vamos caminhar, e nós vamos vencer e nós vamos prevalecer. E a terceira coisa que a gente vê aqui é o verso de número 18. Segundo Coríntios 6,18, nós temos a promessa da filiação. Termina o texto dizendo, eu serei o vosso pai e vós sereis meus filhos e filhas. Nós vemos uma progressão daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A primeira coisa, Deus diz, apartem-se do mundo e das coisas que lá estão e sejam um povo santificado para mim. Depois que vocês fizerem isso, Deus diz algo poderoso, eu serei o vosso pai, e vós serei meus filhos e filhas. Existe uma posição que Deus ocupa. Deus é o Criador e Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus quem criou tudo, então Ele tem o título de Criador. Mas o título de Pai só acontece quando Ele tem filhos. Nós temos aqui o nosso casal grávido, desculpa citá-lo de novo, a Gabi e o Neto lá são exemplo, sinal para nós. Mas o Neto e a Gabi, eles ainda são um casal. A Gabi está gerando o Christian. O Neto é o Neto, a Gabi é a Gabi, e eles são conhecidos como um casal. Mas em breve, em pouco tempo, quando o Christian nascer, o status do Neto vai mudar. Ele não vai ser simplesmente o Neto. Ele vai agora carregar consigo o nome de pai. O desejo de Deus não foi simplesmente ter um povo. O desejo de Deus foi ser pai de uma multidão. O desejo de Deus é ter muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. A partir do momento que alguém se torna filho, Deus se torna pai. Então Deus fala aqui no verso de número 18, serei o vosso pai e vós serei os meus filhos e as minhas filhas. Quando Jesus ressuscita, ele encontra com Maria Madalena, e a primeira coisa que Jesus fala para Maria Madalena é o seguinte, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. No Antigo Testamento, essa música que nós cantamos, do monte que fumegava, havia dado um mandamento, um dos 10 mandamentos é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque se alguém tomasse o nome de Deus em vão, essa pessoa estava pecando e poderia morrer por isso. Quando Isaías tem a visão, ele diz, ai meu Deus, eu vi o Senhor e eu vou morrer. E aí o anjo falou, não, fique tranquilo, foi lá, pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías, para que Isaías não achasse que ele fosse morrer por ter tido um encontro e uma visão com Deus. Nós estamos caminhando, irmãos, e nos aprofundando, porque o mais forte que Deus tem para nós é o fato de sermos seus filhos. No Velho Testamento, então, o povo tinha medo de Deus. O povo virou para Deus e disse, Deus, não fale o Senhor conosco, fale o Senhor com qualquer um, com qualquer pessoa. Fale com Moisés, mas não queremos ouvir a tua voz. E nisso se perdeu, então, a voz de Deus. Deus falava por intermédio dos profetas e pela lei escrita do Velho Testamento. Mas é chegado um momento em que agora Deus fala pessoalmente a cada coração. Aquele Deus distante do Velho Testamento que os homens disseram, não fale conosco, ele se torna agora o nosso Pai e ele vem habitar dentro de cada um de nós. A maior transformação que acontece é o desejo de Deus ser o nosso Pai. A questão é se nós estamos prontos para ser adotados e sermos família de Deus. Você está pronto e apto para viver tudo aquilo que Deus tem para você como um filho, como uma filha amada, porque o texto termina dizendo exatamente isso. Eu serei o seu pai e vocês serão filhos e filhas. O nome de Deus que foi esquecido. É tão interessante, irmãos, ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus, do eu sou do Velho Testamento. Hoje nos escritos nós encontramos o tetragrama. O tetragrama são as 4 sílabas que formam o nome de Deus, mas é só, perdeu-se o nome, perdeu-se a pronúncia, não sabe-se mais, porque havia um temor em se pronunciar o nome de Deus, mas Jesus muda tudo para nós,
Em João capítulo 14, quando ele é perguntado, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vira para Filipe, que o havia perguntado, e diz, Filipe, há tanto tempo estou com vocês, quem me vê a mim, vê o Pai. As pessoas queriam conhecer quem era o Pai, Jesus veio para mostrar o Pai, aquele que está do lado, aquele que vai caminhar. Por isso agora, ele não quer simplesmente ser o nosso Deus, ele continua sendo o nosso Deus, nós continuamos sendo o seu povo, mas Deus quer se transformar no nosso Pai. E para transformar no nosso Pai, nós precisamos receber a adoção que vem da parte dele. E aí nós encontramos um problema na nossa caminhada, porque nós somos orgulhosos demais para aceitar ajuda, para aceitar um conselho, para entender que Deus tem um lugar para nós, para entender que nós somos especiais aos olhos de Deus, para entender que Ele nos ama de uma maneira sobrenatural. E nós entendemos pelo Evangelho que se só você estivesse vindo ao mundo, e se só você pecasse, mesmo assim, Jesus viria para morrer única e exclusivamente por você. Irmãos, o valor que nós temos como família em pertencermos à casa de Deus, em nos tornarmos seus filhos e sermos participantes da sua glória, é algo de forma sobrenatural e que precisa marcar a sua vida. Hoje os louvores foram direcionados exatamente para isso. É tudo sobre Jesus, sobre a obra dele, o favor de Deus, tudo aquilo que ele vem para nos buscar. Nós precisamos mudar esse status da nossa vida e precisamos deixar o Espírito de Deus falar o nosso coração e nos trazer para um tempo de relacionamento maior com Ele. Quando Deus fala, eu quero ser o seu Deus, Ele não é um Deus distante lá no céu, que foi morar e foi cuidar das coisas dele. Deus está tomando conta do universo, das estrelas, está fazendo uma coisa ou outra, e a gente acha então que Deus não tem tempo para nós. Essa é uma mentira que a gente precisa de fato jogar por terra, e aí a gente vai relembrar essas promessas então que foram feitas no livro de Samuel e no livro de Isaías, em que nós acabamos de ler. A nossa adoção, ela está na obra de Cristo, por isso nós precisamos anunciar a morte do Senhor, como fazemos hoje na ceia. Paulo, escrevendo aos Efésios 5, ele lembra que nós fomos predestinados para a adoção, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Deus sempre teve um plano, Deus sempre teve um propósito, Deus sempre teve algo focado naquilo em que nós já estamos caminhando. O seu propósito eterno se cumpre na nossa vida. Em João capítulo 1:12, nós conhecemos o texto clássico, que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, se temos o título de filhos, nós precisamos entender a posição de privilégio que nós temos. Em 1 João 3:1, João escreve, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1 deixa isso de uma forma muito clara para nós. Vede que grande amor Deus nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmãos, nós não somos filhos, somos filhos de Deus. Sabe, uma paternidade dessa fala muito para todos nós. Eu queria te convidar nessa noite a entender o princípio da paternidade. Você tem um pai que toma conta de você. Você tem um pai que quer ser o seu Deus. Você tem um pai que vai andar de braços dados com você. Você tem um pai que está te dizendo a parte de determinadas coisas que você tem feito e que não tem feito bem para você. E a partir desse momento, então, você vai conhecer quem de fato Deus é e aquilo que Deus tem operado e trabalhado na nossa vida. Irmãos, é chegado o momento da gente desfrutar a glória do Pai, a graça do Senhor. Nós estamos vivendo dias como quem sonha, estamos vendo promessas de Deus vindo sobre nós, estamos sendo acompanhados pela bondade do Senhor. Eu não me canso de falar isso, porque a gente vê o tempo inteiro um Pai que cuida de nós. A nossa oração sempre foi, Senhor, nós precisamos de uma casa, e o que a gente tem visto é Deus nos dando uma casa, literalmente. Deus nos tem dado algo que nós estamos orando e nós estamos buscando no Senhor. Encontrei com o pastor Alberto durante essa semana, essa é a oração deles também, Senhor, mande para cá alguém que venha de fato agregar a nós para que a gente possa caminhar.
Irmãos, nós estamos vivendo tempos de realização no Senhor. Estamos vendo princípios se cumprirem na nossa vida, promessas e palavras de Deus, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir, e não importa qual seja o tempo, aquilo que vai acontecer, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. E quando Deus fala que Ele quer ser o nosso Pai, Ele está dizendo que não é um Deus distante, indiferente, Ele é um Pai amoroso e é um Pai zeloso. Ele zela pela nossa vida, Ele zela pelo nosso cuidado, Ele zela por tudo aquilo que nós temos vivido, experimentado, Ele zela e toma conta de cada um de nós. E porque muitas vezes nós damos ouvidos ainda a esse espírito que muitas vezes vem falando de uma maneira inconsistente, dizendo que nós não temos um pai, que nós somos órfãos. Muitas vezes nós ficamos escravizados para essas coisas que são ditas. O que o diabo quer trazer para a gente é exatamente essa ideia de que Deus não é um Deus próximo, de que Deus é um Deus distante, de que Deus é um Deus que não se importa conosco, de que Deus está lá no céu cuidando das suas coisas e nos largou aqui para esse mundo. E muitas vezes nós não chamamos Deus para o nosso dia a dia, não convidamos Deus para o nosso convívio, não chamamos Deus para o nosso dia, para os nossos afazeres. Na reunião de homens terça-feira, a gente estava compartilhando lá uma realidade. A gente não ora e espera uma resposta de Deus para agir. A gente age e comunica com Deus como que as coisas estão acontecendo. Deus não é um Deus que quer simplesmente ser comunicado de alguma coisa. Ele tem prazer em nos indicar o caminho. Quando a Bíblia diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, uma pergunta que nós precisamos fazer é: você tem compartilhado o seu coração com o Pai? Você tem aberto a sua vida, tem chorado diante de Deus, tem rido diante de Deus? Você tem expresso diante do seu Pai as suas necessidades? Você está conseguindo viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para você? Porque é chegado o momento da glória do Senhor vir sobre nós, nos cobrir, nos revestir. E a gente começa a entender que existe algo pleno, sobrenatural, existe uma glória de Deus vindo sobre nós. E nós começamos a viver e a entender que a graça do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E para nós fica, queridos, a gratidão. Por isso hoje nós vamos celebrar a ceia. A ceia fala para a gente exatamente desse momento, o momento de comunhão. Irmãos, a ceia, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mas sabe de uma coisa interessante, importante, de algo sobrenatural que acontece? Quando nós comemos o pão, ele passa a fazer parte da nossa vida, ele passa a fazer parte do nosso corpo. E mesmo depois de ingerirmos os elementos, se alguém quiser nos cortar e abrir para ver se acha o pão e o vinho, ele não existe, porque ele já se integrou à nossa vida. Assim também somos nós com Cristo, assim também é o favor de Deus sobre a nossa vida, assim também é tudo aquilo que Deus planejou para nós. Ele se funde conosco, nós somos um só com Ele. Ele é o Deus poderoso que vai nos guiar, que vai nos levar a experimentar o melhor que Ele tem para todos nós. Que a graça do Senhor continue sendo derramada abundantemente sobre o nosso coração, e que diante dessas promessas a gente responda da maneira correta. É como se Deus olhasse para o mundo. Como não, né? Deus olhou para o mundo, e nos momentos finais da vida de Jesus, Jesus olhou e disse assim: olha, esse povo está aqui como ovelhas perdidas que não têm pastor. E ele falou, e ele fez uma oração: orai para o Senhor da seara, para que mande pastores para pastorear o rebanho, para tomar conta dessas pessoas que estão perdidas. Irmãos, nós não podemos simplesmente nos dar ao luxo de estarmos aqui alegres e felizes e achando que está tudo muito bem, enquanto tem ovelhas perdidas aí, precisando de um toque do Pai, precisando da reconciliação, precisando entender que existe um Deus que quer ser o Deus pessoal deles, um Deus que conhece as suas necessidades, um Deus que ouve as suas orações. Às vezes nós ficamos escondidos e perdidos nisso tudo, mas é chegado para nós agora o tempo daquilo que o Senhor tem para nós. O que estamos vendo aqui é que a promessa de Deus é uma verdade que precisa ser, em primeiro lugar, celebrada, e depois ela precisa ser compartilhada. O nosso nome que adotamos junto com a Igreja Vida Nova é Fire, e Fire é uma palavra em inglês para fogo. E fogo é exatamente aquilo que precisa tocar no coração das pessoas.
As pessoas precisam entender que um Deus amoroso está à procura delas. Enviou o seu melhor, Jesus, o seu Filho, para que então ele possa vir e buscar e resgatar aquilo que havia perdido. A humanidade estava longe, a humanidade estava perdida, buscando seus próprios caminhos, e Deus vem trazendo direção, Deus vem trazendo para nós todos os recursos possíveis e necessários. Nesse texto, 2 vezes Deus diz a primeira coisa: eu serei o seu Deus, eu habitarei no meio de vocês, vocês serão o meu povo. E a outra coisa a gente encontra no último versículo que nós lemos, 2 Coríntios 6, ele diz: eu serei o seu Pai. Existe para nós nessa noite um convite de rendição. Existe para nós hoje um chamado, Deus querendo dizer a todos nós: pare de caminhar sozinho, pare de lutar sozinha, pare de achar que ninguém sabe que você existe. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu não te esqueci, eu sou o Deus que criou os céus e a terra, sou eu quem te livrei, sou eu quem estendo a mão, sou eu quem te conduzo, sou eu quem te faço atravessar pelas dificuldades, pelo fogo, pela água, e você sai do outro lado íntegro, íntegra, sem se queimar, sem se perder, sem se afogar. É chegar no momento, irmãos, de nós de fato vivermos o sobrenatural, deixarmos os céus influenciarmos a nossa vida. Pare de lutar com as suas forças, pare de buscar simplesmente aquilo que é natural, deixa o céu intervir na sua vida, deixa o céu dizer. Muitas vezes nós temos uma resposta do homem dizendo: não dá, não vai conseguir, isso é o final, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, a resposta certa vem dos céus, é Deus quem determina as estações, Jesus é o sim e o amém, sem que haja uma palavra final dele, as coisas não são estabelecidas. Eu quero dizer para você que não acabou, que não terminou, que Deus ainda vai te conduzir para viver o propósito que Ele tem. Nós estamos nessa caminhada e vivendo essa realidade. Eu serei o seu Pai, eu serei o seu Deus, eu habitarei no meio de vocês, eu os farei vencer, eu sou o Senhor, o seu Pai. Seu Pai, 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 sou o seu Pai. O Senhor não nos deixou órfãos, não nos abandonou aí para uma caminhada, para a gente ficar tateando, buscando lugar e tentando encontrar aquilo que todo mundo quer. Nós temos algo específico da parte de Deus. E esse algo foi o único meio que Deus pôde encontrar para poder nos compartilhar. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus. E a Bíblia fala que somos co-herdeiros com Cristo Jesus. A Bíblia nos coloca na mesma condição de Cristo. Jesus não herda mais do que nós herdamos. Somos co-herdeiros. Se alguém souber me responder, depois me procure e me diga: eu não sou mais filho de Deus do que Jesus Cristo é. Se você souber explicar isso e de uma forma convincente, por favor, me procure, porque a gente aceita essas coisas pela fé. Eu não sou mais filho de Deus que Jesus é. E não existe nada que eu faça para que Deus venha me amar mais do que Ele ama. Quando lemos aqui 1 João capítulo 3, verso de número 1, nós vimos o que o texto dizia: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Irmão, você foi elevado, eleito para a maior posição que alguém poderia ocupar nessa terra. Filho de Deus, o que de fato nós somos. Filhos de Deus. A palavra que Deus nos trouxe para o mês então é essa: sereis meu filho. E a gente quer de fato viver essa realidade. E a gente quer ainda no mês de agosto fazer uma ação evangelística no bairro, para que as pessoas entendam e saibam que existe uma igreja que os ama e que quer compartilhar desse amor. Nós não somos egoístas, a casa do Pai não está cheia, não tem a lotação esgotada, pelo contrário, os céus são um convite que Cristo foi nos preparar, os céus é algo que Jesus está fazendo para nós, mas a terra Deus nos deu, e como filhos de Deus nós precisamos conquistar essa terra que Deus nos deu. E é isso que nós estamos fazendo, abrindo o nosso coração. A primeira coisa, entendendo que nós temos um Pai que nos ama, somos filhos de um Pai amado.
para que a glória do Senhor nos cubra, que sejamos revestidos do poder e da vida. Isso precisa ser celebrado e precisa ser compartilhado. E aí eu queria finalizar trazendo para nós a aliança que Deus estabeleceu conosco por meio de Jesus, o seu Filho. Você sabe hoje que Deus tem um desejo. Eu quero ser o seu Deus. Quero que vocês me sejam um povo. Eu quero ser seu pai. Mas Deus quer que nós sejamos filhos e filhas. Já viu pai nos filmes que a gente encontra por aí, que vira para o filho e fala: olha, a partir de hoje você não é mais meu filho? Você já viu filho que, por alguma coisa que o pai fez, vira para o pai e diz: a partir de hoje você não é mais o meu pai? O Senhor está falando exatamente o contrário. Eu serei o seu pai e eu quero que vocês me sejam filhos e filhas. E nós queremos. E nós vamos dizer ao nosso Senhor: sim, Senhor, nós queremos ser seus filhos e filhas. Nós queremos que essa realidade, sermos chamados filhos de Deus, porque de fato nós somos. Porque de fato nós somos. E porque somos filhos de Deus, nós somos convidados a participar da mesa. Somos convidados a proclamar a morte do Senhor e celebrar a ceia, para que, celebrando a ceia, a gente viva a realidade do amor, do favor, da bênção e da graça do Senhor. Nós queremos isso, para que jamais esqueçamos. Não fomos abandonados e deixados nesse mundo de qualquer jeito. Nós somos feitos filhos de Deus. Queria que nós nos colocássemos em pé. Queria chamar os nossos diáconos aqui. Você vai receber os elementos da ceia. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Queria convidar todos agora, nessa hora, a participarem da mesa do Senhor. Pegue e aguarde o cálice e o pão. Queremos juntos ter esse momento. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Depois celebramos a ceia. Senhor, te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000
gerações, a família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção que derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção que derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, da presença, te acompanhe, por detrás, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, e de dia, e de noite, pela entrada, e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Da família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção que derrame até 1000 gerações. Da família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe, por detrás, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, e de dia, e de noite, por entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Quando falamos sobre a extensão da bênção, aquilo que ela vai acompanhar pelas gerações, por muito tempo nós, igreja, ficamos preocupados com as maldições que poderiam vir, e ficávamos com medo de estarmos debaixo de maldição. Mas esse texto que nós acabamos de cantar da Bíblia, que a bênção nos seguirá e nos acompanhará até 1000 gerações. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele entrou na sua vida e você tem uma nova linhagem e você caminha debaixo da bênção de Deus. Não precisamos temer a maldição, porque a maldição não nos alcançará, porque Jesus se fez maldito no nosso lugar, para que a bênção dele venha sobre nós. E a bênção vem e nos alcança. Por isso nós vamos juntos celebrar a ceia nessa hora. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E ele disse: isso é o corpo de Cristo, meu corpo, que é dado em favor de vocês. O corpo de Jesus foi levado naquela cruz para que sobre ele caíssem as nossas dores e enfermidades, as maldições. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pão representa o sofrimento que Jesus teve em nosso lugar, para que hoje a gente tenha vida. Portanto, se você ainda padece nesse momento de alguma enfermidade, em nome de Jesus nós queremos declarar ela ilegal, porque você tem direito à saúde divina que flui da cruz do Calvário para o seu corpo, para a sua vida. Então, juntos agora, comendo a vida, a saúde que vem do corpo de Cristo, juntos comamos o pão nessa hora.
palavra também nos diz que depois de haver comido, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a celebração de uma nova aliança que é feita comigo no meu sangue. É uma nova aliança para a remissão dos pecados. O pecado era o maior problema da humanidade, porque o pecado era aquilo que nos separava de Deus. Isaías 59 diz que os nossos pecados, naquela época ele dizia fazem, hoje nós podemos dizer faziam, separação entre nós e o nosso Deus. Mas Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados. Foi a obra na cruz que nos colocou nessa posição. Por isso, na nova aliança, nós somos feitos filhos de Deus. Deus veio o desejo que nós vimos hoje escrito, se tornando realidade. Deus se torna o nosso Pai, e nós nos tornamos seus filhos e suas filhas. E ainda podemos dizer, somos filhos de Deus. Porque você está debaixo dessa nova aliança, coberto pelo sangue de Jesus. É bem-vindo à família de Deus e faz parte agora da casa do Senhor. Juntos, bebamos do cálice do Senhor nessa hora. Aleluia. Aleluia. Você é família de Deus. Você tem um pai, você tem uma nova linhagem, uma nova ascendência. O seu pai se chama Deus. E o que ele tem para transferir para você é toda a sua herança. A Bíblia nos torna herdeiros de Deus, filhos amados e benditos daquilo que o Senhor tem para nós. E nós somos gratos a Deus. Nós vamos continuar adorando o Senhor com essa mesma canção, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Enquanto cantamos novamente essa canção, falando sobre a bênção, sobre a vida dos filhos e dos filhos, e por 1000 gerações que nos alcançam, você também tem a oportunidade nessa hora de trazer até aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas, de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, e como parte do amor, da graça e do favor do Senhor, você pode participar nessa hora. Então juntos, enquanto cantamos e adoramos, se você quiser entregar os seus dízimos, fique à vontade. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer: você não pode fechar os seus lábios e deixar de adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Aquele que abençoa os filhos dos seus filhos, aquele que te trouxe para uma nova família e vai fazer transcorrer e percorrer sobre você toda a graça, o favor e o amor que Deus tem para todos vocês. Se derrame até 1000 gerações da família, entre os filhos e os filhos dos meus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações da família, entre os filhos e os filhos dos meus filhos. Sua presença te acompanhe, onde traze, onde late, e comigo e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, por entrada e saída, em teu riso, em tua chuva. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. Que essa certeza ocupe o seu coração. Que essa certeza venha ser o selo sobre a sua vida. Que você entenda que Deus quer ser o seu Pai.
que Deus quer ser o seu Deus pessoal, que Ele quer andar com você, Ele quer estar ao seu lado, Ele quer te conduzir em triunfo e em vitória. Ele diz: eu serei o seu Deus, e vocês me serão o meu povo, e eu serei o seu Pai, e vocês me serão filhos e filhas. Chega dessa coisa de que eu estou abandonado, esquecido, sozinho. Que você leve ao seu Pai tudo aquilo que precisa, para que em comunhão, em graça e em verdade, você viva o melhor que Deus tem para nós. Louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por uma noite de festa, de culto, de celebração ao nosso Deus, de entendermos que amanhã vamos de braços dados com o Senhor, porque Ele diz: eu andarei no meio do meu povo. Irmãos, Deus habita no nosso meio, Deus habita na nossa vida, e não existe nada que possa cancelar essa filiação que nós temos no Senhor. Que a graça de Jesus seja uma realidade sobre a sua vida, que esse amor de Deus que vem do alto possa cobrir o seu coração e seja uma realidade plena, e que o Espírito Santo esteja te conduzindo em triunfo, em júbilo, em vitória, e seja te conduzindo a tudo aquilo que você precisa, para que você viva plena e abundantemente a vida poderosa e graciosa que Deus te tem dado. E nós vamos continuar vivendo o tempo da aceleração, a bênção de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, todos eles estarão constantemente na casa do Senhor, e a sua geração nunca se perderá. Os seus filhos estão debaixo da graça, da glória e do favor do Senhor, e você verá por longos tempos, por várias gerações, a obra que o Senhor iniciou, para que a graça dele seja presente e esteja sobre você. Um abraço, que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Dê um abraço em quem está do seu lado, graça e paz. Até mais.